Celebramos nesse sábado, amanhã, o Dia Internacional da Família. A data foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1993. Um dia importante para discutir e traçar projetos para o futuro da instituição familiar. E a gente vai falar um pouco aí sobre a importância da família para uma sociedade e dos principais problemas também com a psicóloga, terapeuta de casais e famílias, Letícia de Souza Moreira, já está conosco aqui online. Letícia, seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo aqui conosco, viu? Muito obrigada pelo convite e vamos conversar bastante sobre esse tema. Vamos sim. Letícia, começando então, você diga pra gente, a princípio, qual a importância da família para a formação moral de uma pessoa? A importância é uma das maiores, o maior pilar que uma pessoa pode ter é a sua família. Porque é ali que ela vai conhecer os primeiros conceitos sobre o mundo. A família é que apresenta os primeiros sentimentos, é quem nomeia os primeiros sentimentos. E é ali que ela vai receber essa primeira noção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é justo, do que é injusto. Então, esses primeiros conceitos que envolvem tanto as questões das virtudes, quanto a questão das emoções, e quanto também a questão da moralidade, ela é instituída e ela é construída a partir do contato familiar. Então, ela é fundamental para toda a formação do indivíduo. E a importância da família na sociedade hoje? É uma importância sem tamanho, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir. Por quê? Uma pessoa que tem boa formação, que tem esses conceitos que eu falei bem instituídos, bem estabelecidos na sua vida, ela vai fazer diferença onde quer que ela vá. Então, ela vai ajudar a construir esses conceitos também nos lugares onde ela vai depois, na escola, depois no trabalho, nos seus ambientes sociais, enfim, em todos os lugares onde ela vai, aos poucos, aí, se inserindo. Então, quer dizer, se ela tem uma base bem estabelecida, bem segura, sobre questões emocionais, sobre questões de certo e errado, moralidade, com certeza ela vai ser um ser humano diferente no lugar onde ela vai e ela vai construir, ajudar a construir aí esse lugar melhor, esse lugar mais humano, vamos dizer assim, onde quer que ela vá. Então, é fundamental o papel dela da família como formadora para esse indivíduo que daqui a um tempo vai estar ali inserido na sociedade desenvolvendo o seu papel. Certo. Agora, Letícia, quando a gente fala em família, ainda relacionamos muitas vezes aí a estrutura tradicional, né? Pai, mãe, os filhos. Mas nos últimos censos aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, mostram aí que a configuração familiar tem mudado muito aí no país nas últimas décadas. Como é que vocês aí da psicologia, terapeutas que trabalham, né, com família, têm lidado com esse contexto, com essas mudanças, né? Preciso estar atento mesmo porque é uma diversidade muito grande, não é mesmo? É verdade. E o que a gente tem trabalhado é com novas configurações familiares. Não quer dizer que a pessoa vai deixar de receber, ela vai deixar de ter a sua formação porque não tem ali o pai presente, ou porque de repente ela é criada com uma avó, ou de repente a mãe fica em outra cidade, só vem no final de semana. Não, o que a gente precisa ter consciência é que a pessoa, o adulto que é responsável por aquela criança, ele tem que fazer dela uma criança, ela tem que transformá-lo num cidadão. Então, ele precisa ter essa noção de que ele está formando, não apenas criando. Porque, né, a gente ouvia muitas pessoas falar assim, eu estou criando o meu filho, estou criando o meu neto. É muito além disso, eu estou formando uma pessoa com todas essas nuances aí, com todos esses conceitos que são fundamentais para o ser humano. E aí, independente se tem a família tradicional, se é uma nova configuração familiar, essas pessoas que estão responsáveis precisam ter essa ideia, essa noção clara de que eu preciso de um projeto de educação, um projeto de formação para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho, enfim, para aquela criança a qual eu estou cuidando, de que ela precisa de uma formação integral para que ela seja esse ser humano completo ali no futuro. E então a gente trabalha com essa ideia de novas configurações familiares
porém não menos exigente e não menos importante do que o padrão tradicional que a gente teria ali atrás. Ainda falando, né, sobre a importância da estrutura familiar na educação das crianças, Letícia, essa falta de estrutura dentro de casa, né, muitas vezes a gente se depara com situações tristes, né, o pai às vezes alcoólatra, a mãe com algum tipo de problema também. Quais impactos isso pode gerar na cabecinha de uma criança? São impactos muito grandes e também, assim, a gente não são inimagináveis, né? E a gente tem que pensar o seguinte: tudo que falta acaba sendo o que não é ocupado, o lugar que não é ocupado, uma outra coisa ocupa. Então, vamos entender o seguinte: quando os pais não ocupam o seu lugar de pais, de formadores, ou os adultos que ali estão, outras coisas vão ocupar. Que coisas são essas? O mundo das drogas, o mundo do crime, também da violência, né, muitas vezes. Violência, da delinquência, a palavra que tínhamos da delinquência. Então, outras coisas que estão aí fora, muito focadas em alcançar pessoas, em fazer ali uma lavagem cerebral, ela vai alcançar essa pessoa que não tem esse lugar da família bem ocupado, que não tem essa família atenta, que não tem esse olhar de formação. Então, quando eu tenho um lugar que não é ocupado por essas pessoas de direito e de fato, outras coisas vão ocupar. E é aí onde são instalados os vícios. Então, respondendo o que você me perguntou, isso traz problemas significativos? Sim, enormes. Então, sempre que eu vou ali, estou às vezes atendendo um adolescente que tem uma deficiência ou que está passando por um problema de transtorno emocional grave, do tipo deprimido, está se cortando, né, que tem acontecido muito, infelizmente, a gente vai investigar e ali a gente vai achar uma falta de um lugar ocupado, principalmente dessa família. É um sentimento de abandono, é um sentimento de rejeição, é um sentimento de baixa autoestima, porque isso não foi validado, isso não foi ali construído dentro da família. Então, isso tudo vai refletindo aí nas diversas fases que a pessoa vai seguir durante a vida. Certo. Letícia, agora, existem situações em que a busca pela terapia familiar é mais indicada, ou seja, em situações como essa ou outras situações. E explica um pouquinho pra gente como é que funciona uma terapia familiar. Bom, quando o paciente chega procurando a terapia familiar para a família, ou às vezes ele vem sozinho e a gente faz ali uma avaliação que a demanda dele não é só dele, é uma demanda familiar. Quer dizer, ele está em sofrimento por conta das relações familiares que estão disfuncionais ou que estão trazendo sofrimento para ele. E aí a gente lança esse desafio aí, olha, vamos fazer então uma terapia familiar, vamos trazer aqui as pessoas da sua família e vamos colocar todo mundo no consultório. E aí a gente vai trabalhar as relações, aí a gente já não trabalha mais as questões individuais de cada pessoa. A gente até pode fazer isso num segundo momento, mas a terapia familiar, ela vai focar nas relações familiares. Então, que tipo de pessoa que procura a gente? Com pessoas com todos esses conflitos que eu já falei, rejeição, dificuldade de diálogo, de comunicação, dificuldade de demonstrar afeto, amor, carinho, dificuldade de construir um futuro juntos, de caminhar juntos, tá cada um fazendo as suas coisas, e aí a família está desagregada, ela não anda na mesma direção. Então, todas essas questões aí e outras que vão surgindo com as demandas que a pessoa traz, são demandas de terapia familiar. Então, muitas vezes a gente começa com o conflito individual, a queixa que a pessoa traz individualmente, e aí a gente traz essa questão da família junto. E o olhar do terapeuta familiar sistêmico, ele é sempre no paciente com vistas à sua formação, à sua história de vida, à sua trajetória que trouxe ele até aqui. Eu costumo até falar para os meus alunos, você hoje não é só uma pessoa, você não é só o José, você não é só a Maria. Você é a Maria, fruto de uma trajetória que trouxe você até aqui. E nessa trajetória, necessariamente vai ter a sua família. Seja ela boa, seja ela ruim, seja com relações
bem estabelecidas, seja com relações disfuncionais, então ela também faz parte da sua constituição. E a gente também precisa mexer nisso enquanto a gente vai estar trabalhando com as suas questões. Essa questão da bagagem que você mencionou aí é muito importante, né? Porque quando a pessoa se casa, por exemplo, ela leva consigo toda a criação que ela teve, a família que ela teve até aquele momento, para formar uma nova família. Isso também é tratado durante a terapia, essa questão de deixar para trás um pouco do que foi negativo, para não levar isso para sua nova família, a família que você está construindo ali a partir do zero. Como que isso é tratado dentro da terapia familiar? Com certeza. Isso aí é uma das primeiras coisas que a gente trabalha, né? Se for o caso da gente tratar casal, né? Que é terapia de casais e família. Então, quando a gente vai tratar um casal, seja por questões do casal, ou seja por questões que também envolvem os filhos, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer a avaliação dessa família de origem. Então, as famílias de origem de um e as famílias de origem de outro, que são os seus pais, os seus irmãos. E aí eles deixaram, né? A própria Bíblia diz: deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, será uma só carne. Então, quando vai formar essa nova família, que a gente chama de família nuclear, então as famílias de origem e deixa ela e vai fazer uma família nuclear. Então, as primeiras questões a gente trabalha são essas questões das famílias nucleares, dos valores que essas famílias trouxeram, das crenças, sejam elas limitantes ou sejam elas crenças que fizeram as pessoas avançarem. De todas essas questões mais profundas, a gente trabalha de um e de outro para que a gente possa também entender o conflito que está acontecendo hoje. Porque muitas vezes os conflitos dos casais, eles vêm dessas famílias de origem. Eles vêm dessas formações, às vezes de formações deficientes, e que quando eles estão ali, eles não conseguem mais olhar. Eles não conseguem olhar para isso como, eu vou enxergar de onde veio esse problema para que eu possa tratá-lo na sua raiz. Posso buscar a sua causa e não mais repetir. Uma questão muito recorrente é essa repetição de comportamentos, né? Até na terapia familiar a gente tem um nome, uma teoria que fala sobre isso, que chama-se lealdade invisível. Muitas vezes, esse repetir comportamentos entre gerações, eles estão atrelados a essa lealdade inconsciente que as pessoas trazem ali com suas famílias, com o comportamento do pai, com o comportamento da mãe, do tio, do avô, enfim. E na terapia familiar a gente consegue fazer essa identificação e então tratar na raiz para que esse novo casal e essa nova família que está se construindo não fique refém desses comportamentos aí de outras gerações das suas famílias. Legal. Letícia, quando a gente fala aqui, a gente trata de vários problemas de saúde, por exemplo, aqui em casa, né, no programa Aqui em Casa. E a gente sempre fala, na maioria delas, do diagnóstico precoce. Como que a gente pode fazer uma relação em relação à estrutura familiar? Por exemplo, o quanto antes, para vocês também, terapeutas, o quanto antes esse problema na família for detectado e foi tratado em terapia, é melhor? Ou seja, esse diagnóstico precoce para esse lado familiar também ele funciona muito bem? A pessoa tem que estar atenta para procurar logo uma ajuda para esse problema não tomar uma dimensão maior? Sim, com certeza. O quanto antes é melhor. E em se tratando de questões emocionais, a gente sempre fala o seguinte, às vezes a pessoa só chega para buscar um apoio profissional quando a coisa está com dimensões gigantescas. Ela ali no começo ela acha que vai dar conta, ou ela ignora e ela vai passando por cima. Só quando aquela dor ela fica muito aberta, ou aquela ferida fica muito exposta, é que então ele parte para essa alternativa. Mas se eu fosse dar uma data, vamos dizer assim, de quando a pessoa deveria procurar, eu acho que era antes do casamento, quando ela está se preparando para o casamento. A gente até brinca, né? Os padres estudam 8 anos aí, pelo menos, para serem ordenados. E por que um casal também não estuda para formar uma família? Que também é um sacramento, que também é um propósito de vida. Então a gente vê que as pessoas se casam muito mal preparadas. Elas não se preparam, elas não estudam essas questões de comportamento, de convivência, até de finanças, de coisas práticas e de coisas muito mais abstratas, como essas questões emocionais. Então, um casal que começa a se preparar ali para o seu casamento
e se buscasse esse apoio aí de uma terapia familiar, terapia de casal, que talvez seriam coisas rápidas, encontros rápidos, pontuais, isso iria fazer muita diferença na formação dessa família. Até porque a família também vive ciclos. Então esse casal ele vai viver um tempo ali sozinho, mesmo que pouco, depois chegam os filhos, e tudo isso tem impactos emocionais muito grandes. Então quando eles estão ali, pelo menos se preparam, têm primeiras noções e teriam esse apoio, esse olhar profissional, esse olhar clínico, isso ajudaria bastante eles. Mas tá bom, a gente sabe que esse seria o ideal, né? E que muitas pessoas não se atentam para isso ou acham desnecessário. Mas o quanto antes começou a ver que está tendo conflito, que não está conseguindo administrar, que não está conseguindo comunicar isso para o outro, relatar para ele como você está se sentindo, seria importante buscar esse apoio aí, buscar esse profissional. Ótima dica, então não precisa necessariamente nem esperar ter uma crise para procurar ajuda, né? É como se fosse até uma prevenção, né? É, uma prevenção. Coisa boa, Isso. ótima dica, viu, Letícia? Gostei. E outra questão, a chegada dos filhos. Você até começou a entrar nesse assunto aí. Essa chegada dos filhos, ela também precisa de um amparo ali, uma prevenção psicológica para o casal, porque muita coisa muda a partir da chegada dos primeiros filhos, né? Olha, infelizmente a gente tem visto coisas muito diferentes acontecendo, né? Para não falar estranhas, muito diferentes. Então, o casal deseja um filho. Quando o filho chega, começam a se afastar, começam a ter comportamentos de rejeição um do outro. Então, sim, é um grande impacto. Mas quanto mais as pessoas estiverem preparadas, e outra, ela tem que estar muito claro que ela casou, que é o desejo dela ter isso. Porque com o desejo, eu busco as ferramentas corretas. Eu falo que são 2 passos para a pessoa fazer o que ela quiser na vida. Aprender uma língua, aprender uma habilidade nova, desenvolver uma nova profissão. E a qualquer momento da vida, ela precisa ter o desejo e buscar as ferramentas corretas. Então, também para o casal que já tem essa ideia, que pretende ter esses filhos, buscar aí se eles não conseguem sozinhos, porque hoje a gente tem muito material disponível, né? Graças a Deus aí a gente tem muito acesso. Mas se eles não conseguem sozinhos dimensionar ou entender o quanto isso vai impactar na vida deles, era o ideal, antes mesmo deles terem os filhos, buscarem esse apoio aí de uma terapia familiar ou de casal, para que esses impactos sejam minimizados. Porque, veja bem, de forma prática, né? Eu tenho 3 filhos pequenos. O sono da gente muda, a alimentação da gente muda. Só nisso aí, se não tivesse mais nenhuma outra alteração, só isso aí já dá uma grande transformação no ser humano. Uma pessoa que passa a noite inteira acordada, no outro dia ela não tem disposição para muita coisa, ela tem neurohormônios que são descarregados no corpo e aí traduzem isso com formas mais estressantes. Então tem uma série de transformações aí que a gente precisa entender quem está ali do lado. E normalmente quem está mais perto, é o que eu falo da lente da nitidez. Quando a gente está mais perto, a gente enxerga melhor as coisas e acaba sendo mais impactado. Então quando você vê mais detalhes no outro, no comportamento do outro, nas reações do outro, você fica mais impactado. Porque nem sempre você está todos os dias de um humor excelente, né? Tem dias que você não está. E aí o outro precisa compreender isso, com tudo aquilo que envolve. Eu estou falando aí da questão da maternidade e da paternidade, porque são questões que geram muito impacto, sim. Então, quanto antes elas puderem se preparar, fazer aí um acompanhamento pontual, não é uma coisa muito longa, é uma coisa pontual, melhor vai ser, melhor eles vão estar preparados para enfrentar essas primeiras mudanças, melhor eles vão estar preparados para entender o papel de pai, de mãe, de formador, e isso tudo vai ajudar mais. Com certeza. Letícia, a gente está vivendo ainda nessa questão da pandemia. Na sua opinião, as famílias foram afetadas de que forma? A gente vê aí famílias que se fortaleceram mais ainda, né, se uniram mais,
mas muitas também não suportaram essa convivência, né? Tiveram ali muitos problemas, né, dentro de casa. Você viu esses dois pontos aí em muitos lugares positivos, negativos? Como que fica essa relação aí com essa convivência mais forçada, né? Mais estendida, vamos dizer assim? É uma convivência mais intensa, né? Eu até falei num outro programa aqui sobre isso, que é principalmente essa coisa da lente da nitidez. Quanto mais perto, mais detalhes eu enxergo. E aí, muitas pessoas falaram, foram surgindo muitos conflitos. Na verdade, os conflitos eles não surgiram, eles emergiram. A maioria deles já existia, mas eles não eram olhados, eles não eram cuidados, eles eram ignorados. E aí, com essa proximidade, com essa convivência intensa, não teve mais como eu deixar eles ali, embaixo do tapete. Eu tive que olhar para eles, ou eles emergiram de uma forma que eu tinha que resolver. Então, grande parte dos conflitos eles emergiram, eles não surgiram, não são novos. E a outra questão é quando eu tenho uma família que já tinha uma funcionalidade, que já tinha esse olhar um para o outro, que já tinha essa escuta das emoções de um e de outro, ela aproveitou esse momento de maior proximidade para aprimorar as relações. Então, eles aproveitaram. Aqueles pais que tinham que trabalhar mais tempo, que agora estão em home office, começaram a ter essa oportunidade de viver mais coisa perto dos filhos, de viver mais coisa perto da esposa, do marido. Então, isso aprimorou essas relações. E aquelas que já estavam disfuncionais há um certo tempo, mas estavam sendo ignoradas, emergiram e eles tiveram que lidar. Aí é a grande questão, né? O conflito eu tenho 3 opções para ele. Ou eu ignoro e eu deixo ele para lá, eu continuo deixando ele para lá. Algumas pessoas conseguem fazer isso. Eu vou mediá-lo, entendê-lo, compreendê-lo na sua origem, ou eu vou ter um desfecho violento, que não necessariamente uma violência física, que seria sempre aquele embate, aquele confronto, aquela discussão. Então, quem tem essa formação, essas relações mais saudáveis, vamos assim dizer, eles vão optar pela via do meio, que é mediar, entender, colocar na mesa, enfrentar, falar sobre isso. Uma das coisas mais terapêuticas que a gente tem é a fala. Então, quando eu tenho uma possibilidade de falar sobre o que eu estou sentindo, e eu tenho alguém disponível para me ouvir e para me compreender, isso aí já é metade da cura de qualquer doença emocional que a gente possa ter. Então, ter esse espaço, eu falei muito sobre isso, criar esse espaço, esse momento em que a família escuta um ao outro, seja através de jogos, ou seja através de uma reunião familiar. Às vezes a gente passa isso como tarefa, né? Nós vamos ter uma reunião familiar toda semana para a gente falar sobre as nossas demandas. Eu vou criar com horário marcado, com dia marcado, para que as pessoas tenham esse espaço de fala. Bacana, viu, doutora? Verbalizar, então, é muito importante, né? Então, passar mensagem ali de amor, dizer, né, questões de afeto mesmo, falar que eu te amo, falar esse tipo de coisa, então é importante, faz a diferença para a união da família, para que esse núcleo familiar se torne mais efetivo, se torne mais forte? Faz toda a diferença, porque as pessoas elas precisam ser reforçadas naquilo que ela sente e naquilo que ela demonstra. Então, quando eu falo para uma criança, você é linda, você é maravilhosa, você é capaz, quando eu reforço o esforço que ela tem, são pesquisas já que estão aí há bastante tempo, eu reforço o esforço para que ela se sinta valorizada naquilo que ela se esforçou para fazer, não necessariamente no resultado que ela vai entregar, mas no percurso que ela fez. Então, quando eu falo isso diariamente e eu falo que ela pode contar comigo, que eu estou aqui sempre para o que ela precisar, quando uma criança cresce ouvindo essas palavras de reforço, essas palavras de afeto, ela se transforma num ser humano muito mais confiante, autoconfiante, com uma autoimagem bem estabelecida, com segurança. Ela não fica insegura diante das nuances que ela vai ter que enfrentar, diante das coisas que a vida vai trazer para ela. Então, quando ela sabe que ela pode contar com aquelas pessoas ali
que aquelas pessoas compreendem como é que ela se sente, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, isso faz toda a diferença na vida de qualquer ser humano. Então, essas palavras, elas têm uma importância muito grande na vida de todas as pessoas da família. E lembrando, sejam elas adultos ou crianças. Certo. Letícia, só para a gente finalizar, quero que você faça um comentário aí sobre esses 3 caminhos que você indicou, né? Que o do meio é o mais correto, da mediação. O último nem se fala, a gente não quer que tenha desfecho assim, de violência, nem que não seja física. Mas esse primeiro, de ignorar, ele pode se tornar um caminho também complicado, ou seja, pode provocar problemas maiores no futuro? Ou seja, a família ela tem ali que enfrentar os problemas e resolver a situação e não ignorá-los? Correto. O melhor caminho sempre é a mediação e a resolução. Sempre que eu vou ignorar alguma coisa, a tendência é que ela retorne. É muito da questão das doenças até psicossomáticas. Eu tenho ali, por exemplo, uma alergia, que ela tem um fundo emocional, já fez todos os exames, viu que não tem nada que possa estar causando ali. Ela tem um fundo emocional. Eu trato ela ali, eu vou passar um remedinho, uma pomada, um creme e tal, ela some. Daqui a pouco, quando as questões emocionais estiverem disfuncionais de novo, ela volta. Então, o conflito que ele é ignorado, ele tende a voltar. E cada vez que ele volta, ele vai voltar maior. Ele vai voltar mais difícil. É como essa metáfora da sujeira que eu vou jogando ali embaixo do tapete. Se eu juntei a sujeirinha de um dia, ele tem um volume. Mas se eu juntei a sujeira de um ano, ele tem um volume muito maior. E em algum momento, aquele tapete ele não vai mais conseguir cobrir aquela sujeira. E ela vai espanar, ela vai se espalhar por toda a casa. E aí vai causar diversos males. Então, o mal que ela causaria para quando ela era pequenininha, ele é um tamanho X. O mal, quando ela causa depois de um ano, é um tamanho 1000x. E isso vai trazer consequências negativas para todas as pessoas. Então, o fato de você ignorar o conflito não quer dizer que ele não existe. Quer dizer que você não quer mexer com ele. Mas tem essa convicção de que aqueles conflitos em que eu não medio e não busco a resolução dele na sua origem, eles vão crescer. E uma hora ou outra eles vão explodir. Então, para evitar esse impacto emocional muito grande com um conflito que está sendo ignorado por muito tempo, é melhor que eu vá resolvendo ele por partes. E aí, essa dica da reunião familiar que eu dei, é bem interessante, eu divido, eu vou seriar ele. Então, hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que a gente tem no diálogo. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade que a gente tem com alimentação, por exemplo. Hoje nós vamos falar com a dificuldade que a gente tem de férias. Um gosta de viajar, o outro não gosta. Então, cada dia eu vou colocando ali um tema dos nossos conflitos mais emergentes. Eu começo dos mais difíceis, dos mais emergentes, para os menos emergentes, que aí sim eu vou começar a colocar em ordem essa vida emocional. Tá a gente certo. tem que ter a noção de que a vida emocional, ela também precisa de ordem. Excelente conversa, viu, Letícia? Agradeço a você, viu, pelo seu tempo, pelo papo bacana aqui sobre família, nessa data que é tão importante, né? Amanhã celebramos aí o Dia da Família. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade para você. Excelente conversa, então, né, Marina? Legal demais. Um abraço, Letícia. Tchau, tchau. Muito bom mesmo a gente falar sobre o assunto. Até mais.